Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. Me diga uma coisa, você acha que uma receita sem glúten precisa ser cara e difícil de fazer? Não, não precisa. Uma receita sem glúten pode ser barata e deliciosa. O conceito de barato ou de caro é muito relativo, depende. Para mim, um produto pode ser caro e para você não. Mas eu vou utilizar aqui o valor médio de um bolo comprado aí nessas confeitarias sem glúten e sem leite, que é de aproximadamente 30 a 40 reais. Eu vou te mostrar que é possível fazer em casa bolos muito mais baratos do que esses comprados, e aí você vai optar por fazer ou por comprar. Depois desse vídeo você vai ver o quanto vale a pena fazer em casa as suas próprias preparações. Bom, o que torna uma receita cara? Vamos começar pelo mix de farinha. Se você compra um mix de farinhas pronto no supermercado, você vai perceber que o valor dele é um pouquinho mais alto. Então, se você agregar um mix pronto, você pode pagar mais caro por essa receita. Se você utilizar também farinhas mais caras, como é o caso da farinha de amêndoas, a farinha de amêndoas possui um valor mais elevado e se você a agrega na sua preparação em uma maior quantidade, o valor da sua receita vai ser maior. Leites vegetais industrializados também tendem a ser mais caros, como é o caso do leite de amêndoas. Então você pode substituir esses ingredientes por outros para baratear a sua receita. O psyllium também é outro ingrediente que, quando agregado em nossas preparações, apesar de ser agregado em uma quantidade menor, ele também encarece a nossa receita. E como tornar então uma receita sem glúten mais barata? Você pode substituir os ingredientes que possuem um valor mais elevado na sua receita por outros com valores mais acessíveis. Por exemplo, você pode substituir um mix de farinhas comprado pronto por farinhas que você tem em casa. Então você faz o seu próprio mix caseiro, utilizando farinhas mais baratas, como é o caso da farinha de arroz branco, farinha de arroz integral, amidos, féculas. Para substituir a farinha de amêndoas, você pode utilizar a farinha de amendoim nas receitas doces ou a farinha de girassol nas receitas salgadas. Então, você pode sempre substituir o ingrediente que possui um valor mais elevado por outro que você tem em casa e possua um valor mais acessível. Além disso, como os leites vegetais industrializados eles possuem um valor mais alto, você pode comprar a matéria-prima e fazer os seus leites caseiros. Se você substituir, por exemplo, o leite de amêndoas por um leite de coco caseiro, você vai reduzir o seu gasto em aproximadamente 50%, porque hoje está em torno de 10 a 12 reais o litro do leite de amêndoas. E se você comprar a matéria-prima do coco e fazer o seu leite em casa, você vai gastar aproximadamente 5 reais para fazer 1 litro do leite caseiro de coco. Então essa troca, além de ser mais saudável, porque é um produto que você está fazendo em casa, então não leva conservantes, é uma troca que vai baratear mais a sua receita. Além disso, você pode trocar em determinadas receitas o leite vegetal por água ou sucos de frutas, que também barateiam um pouco a sua receita. E se você tiver aquele pezinho de laranja no fundo do quintal, vai ficar mais barato ainda porque a laranja, o suco da laranja, vai ser de graça. Outro ingrediente que você pode utilizar tanto para substituir parte das farinhas, quanto para agregar mais umidade e liga às suas preparações, são os purês de tubérculos. Purê de inhame, purê de batata doce, de mandioca, de cará, de batata inglesa. Esses purês vão ajudar em partes das farinhas, então você pode adicionar o purê, você vai perceber que você vai precisar de uma quantidade menor de farinha na sua receita e também vai ajudar na liga, reduzindo a quantidade necessária dos agentes de ligas nas suas receitas, além, claro, de agregar valor nutricional à sua preparação. Então, os purês de tubérculos, eles são muito bem-vindos nas receitas, assim como os purês de frutas, que ajudam na substituição do açúcar. Você pode utilizar purê de banana, purê de uva passa, purê de maçã. Esses ingredientes podem ser utilizados na substituição do açúcar e também do adoçante, porque se você pegar uma receita com adoçante e esse adoçante for um adoçante natural, como stevia, xilitol ou eritritol, são adoçantes com valor mais elevado, então para substituí-lo, caso você não tenha restrição, à frutose das frutas, você pode substituí-lo por pasta de frutas, de banana, maçã ou uva passa.
E nada mais importante para você ter receitas mais baratas é testar substituições. Teste as substituições que você tem em casa facilmente. Adicione um purê de inhame à sua preparação. Tem uma receita aqui no canal do muffin salgado que eu uso basicamente purê de inhame e frango desfiado e temperado. Você vai perceber que juntando esses dois ingredientes, se você bater num processador, por exemplo, ele forma uma pastinha que somente eles, com alguns temperinhos, podem tornar-se croquetes. Você pode bater esses dois ingredientes, temperá-lo e fazer pequenos croquetes para assar no forno. Eu peguei duas receitas aqui do canal de exemplos para você ver como as receitas que eu ensino, a maioria delas, tem um valor acessível. Olha só esse bolo de chocolate. Esse bolo de chocolate tem 4 ingredientes que são mais caros. Os ovos, e lembre-se que eu estou pegando o valor atual dos produtos, tudo bem? Então, os ovos eu tenho um custo de R$2, a água com um custo de R$1,20, porque sim, nós precisamos saber o valor que nós estamos gastando de água, porque a gente paga por ela também. A farinha de amêndoas no valor de R$2,10 e o cacau em um valor de R$1,60. Esses ingredientes, tanto a farinha de amêndoas quanto o cacau, podem ser substituídos. Você pode substituir a farinha de amêndoas por uma farinha de amendoim, que vai possuir um valor mais acessível, e o cacau em pó por um chocolate 50% a 70%, que também vai ser em um valor mais acessível. Então, você já vai baratear essa receita. Mas veja só o custo total dessa receita para mim, R$10,70. Comparando com o valor de comprar um bolo pronto, um bolo simples, você vai ver que você pode fazer 4 receitas desse bolo de chocolate para comprar um bolo simples. Tá vendo como vale a pena, como compensa? E veja só esse bolo de laranja. Esse bolo de laranja eu gastei para fazer R$6,69. Isso mesmo. Somente R$6,69 para eu ter um bolo do tamanho de 20 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. E delicioso, sem glúten. Novamente, um dos ingredientes que foi mais caro nesse bolo foi o ovo, no valor de R$2. O suco da laranja, que custou R$1,50, só que perceba que eu vou utilizar tanto as raspas da laranja quanto o suco. Então, eu agrego 2 ingredientes com o custo de R$1,50. E o amido de milho, que ele vai em uma quantidade maior, então eu tenho um custo de R$1,05. Mas perceba que os demais ingredientes todos são abaixo de R$1 o custo deles. Então, com o custo total de R$6,69, eu tenho um bolo de laranja delicioso. Perceba que com o valor que você paga em um bolo médio em uma confeitaria, você consegue fazer até 6 receitas do bolo de laranja e até 4 receitas do bolo de chocolate. Olha isso, que maravilha! Além de você estar gastando menos, você está também agregando mais saúde à sua família. Por quê? Porque você sabe quais ingredientes você utilizou, da qualidade desses ingredientes, você sabe que não possui contaminação cruzada, porque você olhou todos os rótulos, você segue os cuidados para evitar as contaminações cruzadas dos alérgenos. Então, você tem mais segurança em consumir esse produto e economizando. Olha só que coisa boa! Além disso, as receitas sem glúten, elas não precisam ser difíceis de fazer. Pelo contrário, elas são muito fáceis de fazer. Você pode fazer a maioria das receitas de bolo somente utilizando uma tigela e um batedor de arame, um fouet, porque você pode fazer na mão o seu bolo. Ele vai crescer, vai ficar úmido, vai ficar macio, vai ficar fofinho. Aqui no canal eu tenho receitas que eu fiz o bolo na mão e ficaram maravilhosas. Algumas receitas você vai precisar de um liquidificador ou de uma batedeira, como é o caso da receita do bolo de cenoura, porque você precisa triturar essas cenouras, mas somente nessas receitas que precisam de triturar algum alimento ou então precisa aerar muito os ovos, como é o caso do bolo pão de ló. Mas com exceção dessas, você consegue fazer a maioria das receitas de bolo à mão, até mesmo as de pães. Então, elas são fáceis de fazer. Você vai ver que para fazer um bolo, você leva 10 minutinhos. 10 minutos você consegue preparar a sua massa, fazer toda a preparação, assar, colocar para assar e ter o seu bolo delicioso depois de uns 40 minutos de forno. Então, não leva muito tempo, é muito prazeroso, é muito gratificante. Você pode utilizar dessa atividade para compartilhar mais tempo com a sua família, com os seus filhos, para compartilhar as suas produções com a sua família, para que elas também possam experimentar
e você vai ver que elas vão adorar as receitas, porque fica realmente delicioso um bolo sem glúten, um pão sem glúten. Não precisa ser ruim, não precisa ser caro e não precisa ser difícil de fazer. Você consegue fazer com alguns ingredientes de qualidade, mas que não sejam tão caros. Você consegue fazer à mão e você vai ver como eles ficam deliciosos. Dá uma olhadinha nas receitas aqui do canal. Se você nunca testou nenhuma, teste alguma. Se tiver alguma dificuldade, você deixa o comentário abaixo do vídeo da receita que eu vou te responder, vou te auxiliar e você vai conseguir fazer bolos deliciosos, gastando pouco, e sua família toda vai compartilhar dessa alegria. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha contribuído, que você se sinta estimulada a fazer as suas próprias preparações, que você goste dos nossos próximos conteúdos. Se você não for inscrita no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, assim você será avisada todas as vezes que tivermos vídeos novos no canal, tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo vídeo, um beijo!